Chegamos à sexta lição desse trimestre, quando estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nessa semana vamos estudar sobre o mistério do Evangelho. Quando nós vemos a igreja hoje, irmãos, os cristãos do século XXI, quando nós vemos a igreja como ela é formada de seres humanos das mais diversas características, diversas raças, idiomas, gênero, das diversas condições econômicas, idade, condição intelectual, nós vemos isso nas pequenas igrejas até, em pequenos grupos, é uma variedade muito grande. Isso não causa surpresa. Nós entendemos isso como perfeitamente normal. A igreja é um espaço democrático, onde pessoas das mais diversas características se juntam com um único propósito. Mas como seria isso no século I, irmãos? Isso era impensável. Nunca que os judeus pensariam em ter uma igreja constituída de judeus, aqueles que tinham sido escolhidos por Deus, e estrangeiros, ou gentios, como eles chamavam. Por que isso era impensável? Porque já havia 20 séculos de exclusivismo judaico. Desde Abraão, passando por Moisés, Davi, pelos profetas, o povo judeu, que era privilegiado por ser o povo da promessa, o povo da aliança, se colocou numa posição exclusivista e mesmo de antagonismo aos estrangeiros. Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo, então? Veja como é que era o apóstolo Paulo. Atos 22, 3, o apóstolo Paulo meio que fala um pouco do seu currículo, da sua característica, de como ele era formado. Eu sou judeu, nascido em Tarso, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. O apóstolo Paulo estava falando assim, olha, eu sou judeu mesmo. Mas agora o apóstolo Paulo tinha uma paixão, era pregar aos estrangeiros. O que é que motivou esse ministério, pregar o evangelho? Ao apóstolo Paulo foi revelado o mistério de Deus. Mistério de Deus, havia um mistério. Deus tinha um mistério preparado desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. Efésios 3:1. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Paulo se julgava agora prisioneiro da missão que o Senhor Jesus tinha dado a ele de pregar aos gentios. Esse era o mistério, o grande mistério de Deus. Abrir para os gentios, para os estrangeiros, as mesmas promessas e a mesma salvação que antes era privilégio dos judeus. Mas lembram-se, irmãos, o privilégio era também uma responsabilidade. O Senhor havia dito a Abraão, você vai ser abençoado, mas vai abençoar todas as nações. E os judeus, ao longo daqueles séculos, passaram a tomar uma posição de não abençoar os outros, mas de odiar, amaldiçoar os outros. Veja aqui um texto da nossa lição. Esse ministério consistiu em compreender o glorioso mistério de Deus, de incluí-los em seu plano de salvação e em sua igreja, incluir os gentios. Esse mistério, insistiu o apóstolo, não foi uma ideia posterior acrescentada ao plano original de Deus. Em vez disso, o propósito eterno de Deus. E agora, na era de Cristo, Deus passou a revelar plenamente esse propósito ao mundo, cumprindo-o por meio do Salvador, e então, por meio de Paulo, apóstolo de Cristo. Era uma nova era, irmãos. Era a era do cristianismo. Não mais do judaísmo, mas do cristianismo. A salvação em Cristo Jesus. Veja o louvor que Paulo dá na sua oração, concluindo a sua oração, no capítulo 3 de Efésios, versos 20 e 21. É o nosso verso para memorizar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém.
Veja lá o que diz esse verso, irmãos, o que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nunca, irmãos, os seres humanos judeus pensaram em incluir os não-judeus, mas o Senhor Deus pensou. Ainda um texto da lição. Vemos o seu compromisso, o compromisso de Paulo, com o mistério central do Evangelho, o ministério de que na igreja os gentios estão em pé de igualdade com os seus irmãos judeus. Igualdade étnica, igualdade racial, igualdade de língua. Apesar das diferenças, os seres humanos são iguais diante de Deus, iguais diante do plano da salvação. E essa era a pregação de Paulo. Experimentamos seu entusiasmo pela igreja e sua missão cósmica. Ouvimos enquanto ele orava, louvando a Deus por expressar sua graça por meio da igreja. A igreja, irmãos, é a expressão da graça de Deus. É a maneira de Deus demonstrar a sua inclusão, a inclusão de todos os seres humanos. Nessa semana vamos estudar o capítulo 3 de Efésios. Vamos ver o que nesse capítulo? A oração de Paulo e seu ideal para a igreja era ver como a nova humanidade, incluindo os gentios. A inclusão dos gentios no grande mistério e a surpresa de Deus para a humanidade. Paulo se dizia humilde mordomo desse ministério. E mais ainda, irmãos, por causa da inclusão dos gentios e, portanto, de toda a humanidade no plano da salvação, a igreja se tornou a demonstração da sabedoria, do amor, do poder e da glória de Deus, tanto na terra como em todo o universo. Sim, irmãos, a igreja tem uma função da terra, uma função aqui na terra, mas também tem uma função cósmica, que é demonstrar aos poderes e potestades a capacidade de Deus concentrar em Cristo todas as coisas. E isso nós vamos estudar nessa semana. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrirmos a Tua palavra, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e nela estudarmos teologia do cristianismo, teologia pura, irmãos, a teologia da salvação. Nos abençoa, por favor, no estudo dessa lição, para que possamos entendê-la plenamente e possamos colocar em prática na nossa vida. E, especialmente, possamos louvar ao Senhor Deus pela sua infinita sabedoria e bondade ao incluir todos os seres humanos no plano da salvação. Nos abençoa, portanto, nesse estudo. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar uma boa semana, uma semana feliz de estudo para todos nós. Vamos estudar o capítulo 3 de Efésios e aprender mais o plano da salvação, aprender mais do mistério de Deus, o mistério de Deus revelado na igreja cristã. Deus abençoe a todos nesta semana.